casa. Nacional. E, bem, de lá pra cá, a gente só perdeu uma vez, conseguiu vencer e o clima, a esperança, melhorou. Mas hoje tem um jogo dificílimo contra o time mais regular do Brasil nos últimos anos, e eu estou falando de regularidade no nível alto. Fluminense Palmeiras, hoje no Maracanã, tudo que você precisa saber sobre essa partida, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor também para dar aquela moral e vamos embora para a gente falar sobre Fluminense e Palmeiras. Aqueles dados básicos aí para você que vai acompanhar o jogo, né? O jogo é hoje, 9h30 da noite, no Maracanã. Ingressos quase esgotados, tem alguns ingressos pro setor norte, um outro ali pro Maracanã mais também, né? Tem um serviço de buffet e etc, mas arquibancada só pro setor norte, bom público e, claro, transmissão também. A gente dá aqui as informações, né? A transmissão vai ser pelo Premier e também pela TV Globo pro Brasil inteiro, menos 2 estados, Goiás e Bahia, que vão assistir Atlético Goianiense e Bahia. O resto do Brasil inteiro, ligou no Plim Plim, vai estar lá a transmissão de Fluminense e Palmeiras. Mas, claro, beleza, show de bola, legal, mas você sabe que o áudio é com a gente que vai estar do Maracanã. Transmissão aqui no Raiz Tricolor, da nossa transmissão do Jornada, comigo, com o Vitor Lessa, com o Fio, Cauã Tinoco, toda a equipe do Jornada, começando a transmissão 7h30 da noite, 2 horas antes da partida, com todo o clima lá fora, toda a chegada da galera, festa da arquibancada, tudo isso. E, claro, o nosso pós-jogo também. Tem a transmissão em áudio e o nosso pós-jogo. Você pode ver o jogo aonde você quiser, mas ouvir, você vai ouvir com a gente, né? Vamos lá, cara. Dados básicos, né? Fluminense Palmeiras é o jogo de número 120, 37 vitórias da gente e 63 deles. É uma das maiores freguesias para times fora do Rio que a gente tem, assim, de jogos, né, adversários com muitos jogos. São 19 empates. E aí vem uma história recente, né? Que é basicamente, nos últimos anos, Fluminense e Palmeiras ganha quem está jogando em casa. Desde 2017 é assim que funciona, né? A partir de 2017. Em 18, 19, 21 e 23... ganhou quem estava jogando em casa, né? No caso, o Fluminense ou o Palmeiras. Em 22, foi empate lá, empate aqui. E em 20, a gente empatou em casa. É a única distorção que tem ali. Aquele empate que a gente toma 1-0, depois o Evanilson empata no final, empata ali no 38 minutos, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, assim, é um jogo que tem tido um mando de campo que sempre muito definidor, né, das situações. Só que esse histórico não entra em campo com a equipe atual. O Fluminense tem um outro treinador em relação ao que tinha no ano passado, o Palmeiras tem até o mesmo, que não vai estar hoje, por sinal, né? Mas os times são diferentes, as situações são bem diferentes, e é disso que a gente fala aqui também. O Fluminense joga nessa quarta-feira sabendo que tem jogos a menos em relação à equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras não, a equipes que eles tá disputando ali na tabela. O Fluminense é vice-lanterna atualmente, e um tropeço hoje pode fazer com que o Fluminense volte para a lanterna. Tá? O outro jogo que eu citei que vai estar acontecendo às 9h30 importa muito pra gente. A gente vai estar falando de Atlético Goianiense e Bahia e de Fluminense e Palmeiras, onde se o Atlético Goianiense fizer um ponto a mais do que o Fluminense, eles empatarem e a gente perder, ou eles ganharem e a gente empatar, eles passam a gente volta pra lanterna do campeonato. Então é um jogo muito importante esse jogo do Fluminense contra o Palmeiras dentro de casa. Dos nossos adversários diretos, tem jogo amanhã do Grêmio contra o Corinthians, em São Paulo, esse jogo, do Vitória contra o Flamengo em casa, ou seja, mais um time da parte de baixo da tabela que pega um time da parte de cima da tabela jogando em casa, e o Cuiabá também recebe o Atlético Paranaense. Esses são os times que estão ali um pouquinho mais próximos da gente, além do Criciúma que pega o Fortaleza, outro time que pega um time da parte de cima em casa. Qual que é o meu ponto sobre isso? O meu ponto é que a gente não pode olhar a caminhada inteira para escapar do rebaixamento pelo olhar de hoje.
E o que eu quero dizer com isso? Ganhar o Palmeiras hoje é fundamental. A torcida se empolgou, a torcida tá indo pro estádio, a torcida tá fazendo uma festa para um time que não jogou bola no ano ainda e a gente já tá no dia 24 de julho. Tudo isso é fato, mas a gente também tem que ser frio após o jogo de avaliar a atuação e possibilidades que o time dá. A gente está enfrentando, vou repetir, possivelmente o melhor time, possivelmente não, com certeza, o melhor time do Brasil nos últimos 5 anos. Se você somar os últimos 5 anos e botar na conta, é o Palmeiras. E segue disputando títulos. Segue disputando a Copa do Brasil, a Libertadores e disputando o título brasileiro também. Então a gente não tem que ter medo, obviamente que não, como eu dei um histórico de que até em anos ruins a gente ganhou eles aqui dentro do Maracanã e temos uma equipe boa, mas a gente também não pode ser iludido demais a ponto de achar que se não vier uma vitória hoje, acabou pra gente. Não, mas precisa pontuar. O empate não é o desejo do Fluminense quando rolar a bola, mas não pode ser rejeitado de qualquer maneira quando houver o apito final. Esse é o meu ponto aqui. Se o Fluminense jogar bem, entregar uma boa atuação e empatar com o Palmeiras hoje dentro de casa, ou chegar a um gol no finalzinho depois de ter tomado 1-0, dependendo da circunstância de jogo, esse empate é interessante. Continuar pontuando, não perder o jogo é o principal e seguir para uma sequência que é dura, mas que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, pontuar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos falar disso agora no Bola em Campo. Vamos lá, tá? A gente abre aqui o Bola em Campo, vou botar as escalações aí na tela, tá aí, e vocês estão vendo que tem um jogador que não aparece ali na escalação do Fluminense. Vou comentar já sobre ele. Vamos para a escalação do Fluminense, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Gabriel, mas eu quero o Guga tá suspenso, foi expulso pelo Anderson Daronco no jogo passado no banco de reservas, e aí obviamente o Samuel mantido titular. Na zaga, Gabriel, mas o Thiago Santos segue de titular? A princípio, sim. Pode haver mudanças? Pode. O Ignacio, o zagueiro, que eu tô botando até com a camisa 4 aqui, mas eu não sei se ele vai ser o 4 mesmo não, tá? É porque era a camisa do Marlon que saiu. O zagueiro brasileiro, que estava no Sporting Cristal, já está regularizado, vai pro jogo, provavelmente, e pode virar titular, já está treinando há alguns dias no CT Carlos Castilho, e pode ser o titular ao lado do Thiago Silva. Vai ser? Não sei, mas é uma dúvida. Thiago Silva, na lateral esquerda, Diogo Barbosa. Outra dúvida que a gente tem. O Marcelo já tem condições de jogo? Não sabemos. Na última sexta-feira eu estive lá no CT Carlos Castilho, vi o Marcelo fazendo um trabalho separado, mais um trabalho separado com bola, tocando, dando passe com os 2 pés, então já se movimentando. O jogador atualmente vai ficando de fora e eu já falei aqui, não entrei nas especulações de que teve confusão com o Mano Menezes, não é nada disso não. Me parece que é muito mais o novo formato de não botar jogador que não está 100% recuperado. Era algo que o Diniz fazia e agora a comissão do Mano Menezes e a comissão permanente do Fluminense não topam fazer. Mas está aí a dúvida, se o Marcelo for relacionado, obviamente ele deve ir como titular para o jogo. A possibilidade de esquerdinha, diria que é bem baixa. No meio de campo, André, Martinelli, e aqui na esquerda, no jogo passado, a gente viu o John Arias jogando por aqui. E o Mano Menezes não se agradou. Disse, inclusive, na coletiva, que se agradou muito mais quando o John Arias caiu pela direita. Quem poderia ser o cara, então, para poder entrar aqui nessa meia esquerda, substituindo o Marquinhos, né? Que é o cara que perderia a posição, já que não jogou bem no jogo passado. E, segundo o Mano Menezes, o Arias foi muito melhor na posição onde o Marquinhos jogaria, né? Quem poderia entrar pela esquerda seria, na primeira opção, o Alexander, mas sentiu um problema na coxa e está fora do jogo. A segunda opção seria entrar um atacante por lá. Talvez Keno entrando pela ponta esquerda. Vá lá, mas acho pouco provável, já que prevejo um time um pouquinho mais cauteloso nesse jogo. E aí surge o nome de 2 opções para poder jogar ali como esse volante pela esquerda, ou meio campo pela esquerda. O nome de Nonato, como um jogador que acabou de chegar e vá lá, entrou bem na partida passada contra o Cuiabá, mas tem pouco tempo de treino, enfim, não sabemos ali como está a condição dele com o Mano Menezes. E Lima, olha só quem voltou, olha só, adivinha só quem está de volta na praça. O Lima está de volta, depois de uma lesão
sentida há um bom tempo, praticamente foi no Fla-Flu. Ele não joga desde o Fla-Flu, quando o Diniz foi demitido. Ele tinha tido uma lesão muscular, está de volta agora. Obviamente, eu não acho, até vocês sabem que me acompanham aqui, que ele vai escalar o Lima de titular direto. Até por uma questão física ali também de tempo. Então, neste momento, estou apostando em um Nonato como titular, tá? Qual que é o único detalhezinho sobre isso aqui? O Mano Menezes, assim como falou sobre o John Arias caindo pela direita, também citou o fato de que pela esquerda estava jogando um canhoto. Exatamente. Então, ele citou o fato do Alexander ser canhoto e jogar por ali. Então, a gente volta para o início da questão. Eu não descarto o Marquinhos atuando por ali e sendo essa espécie de ponta esquerda que volta para jogar também como meia esquerda. Vamos ver, tá? Tem um outro jogador que também já está regularizado e também já pode jogar, mas acho que começa no banco, que é o Kevin Serna. Essa seria outra opção para jogar aí, talvez, já para atuar. O Serna atuava muito por dentro e muito pela direita. Se o Serna entrar, aí ele vem para a ponta direita e a gente vê o Arias possivelmente jogando ou como meia esquerda ou como meia direita e o Martinelli caindo por lá. Mas enfim, se o Serna jogar, provavelmente será com o John Arias. Não sei o número da camisa dele ainda. A última dúvida é na centroavância, cara. E por incrível que pareça, existe mesmo a dúvida. Germancano é o centroavante, não faz gol há um certo tempo, não vem muito bem, teve uma lesão, se recuperou, voltou a jogar. E a gente tem do outro lado Cauã Elias, o centroavante da base, que não teve chance ainda como titular efetivamente, né? A não ser ali no Carioca, uma situação ou outra assim, mas com o time principal ainda não. E é um jogador que pede passagem com 2 gols nos últimos 2 jogos, sempre entrando no segundo tempo. Eu iria de Cauã Elias de início, tá? Acho que faria bem até pro Germancano, de certa maneira, e pro time. Mas eu acho que o Mano Menezes vai manter o Cano, vai dar um jogo no Maracanã, talvez com a cabeça do Germancano um pouquinho melhor por estar no Maracanã com a torcida apoiando ele, enfim. Acho que pinga um jogo a mais pro Germancano no Maracanã e talvez seja o dia D pra ele. Ou o dia L, né? Tomara que seja esse. Esse é o time do Fluminense. A gente tá falando aqui de 4 posições com dúvidas, né? 5 se a gente botar que o John Arias tá nesse bolo aqui também. Vamos ver como é que vai ser. Sobre o Palmeiras, botei Abel Ferreira aqui porque ele é o treinador da equipe, mas ele tá suspenso, não vem pro Rio de Janeiro. Vem o seu auxiliar, né? Não sei se ele veio pro Rio, na verdade, ou se ele vem pro Rio, mas só não vai pro jogo, né? Pela suspensão. Provável time do Palmeiras tem... Vamos lá, só consertei o número ali, né, de um dos zagueiros. E descobri que o Abel Ferreira viajou pro Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. O Everton é o goleiro. Marcos Rocha na lateral direita. Mike é um dos desfalques do Palmeiras. E veja a quantidade de desfalques na zaga, tá? Mike é o primeiro na defesa, né? Joga Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Vitor Reis. O Murilo também tá fora da partida, o outro zagueiro. Na lateral esquerda, Vanderlan. O Piquerez também está fora da partida. Dos 4 da linha de defesa, 3 do Palmeiras estão fora. Zé Rafael, Aníbal Moreno e Rafael Veiga, Felipe Anderson, Dudu e Flaco Lopes. O Palmeiras tem 2 retornos muito importantes para este jogo. Se ele não tem o Estevão, né, machucado, vai ter o retorno do Richard Rios, que estava na seleção colombiana com o John Arias, disputa a vaga ali no meio de campo, né, mas não deve ser titular. E também do Lázaro, jogador de lado de campo que estava fora há mais de um mês, retorna, obviamente, no jogo contra o Fluminense. Esse é o provável time do Abel Ferreira. Um time forte, um time chato de se enfrentar. Acho que o termo maior do Palmeiras é esse. É um time chato de se enfrentar. É a melhor... vamos lá. A segunda melhor defesa do campeonato, né? Porque o Internacional tem um gol a menos. Só que a gente está falando do Palmeiras tendo levado 13 gols em 18 jogos. O Internacional levou 12 em 14 jogos. Então, enfim, a defesa do Palmeiras é a melhor do campeonato na média ali de gols sofridos. E um dos principais ataques. Aí esse sim, em números absolutos, o terceiro principal ataque do Brasileirão, atrás só de Flamengo e Botafogo, empatado com o Bahia. Então assim, a gente está falando de um time muito difícil de se ganhar. A gente está falando de um confronto muito apertado e muito complicado de se vencer mesmo jogando em casa. Por isso que eu destaquei aquilo tudo lá no início. A gente também tem desfalques para essa partida.
Já citei a situação do Guga, que é um jogador que está suspenso por expulsão na última rodada. A gente tem os lesionados ali, né? Lelê, que já estão fora há um tempão. Aparentemente o Felipe Melo não volta para esse jogo ainda também, né? O cenário parece mostrar desse fato. E além do Marcelo e do Lima, que eu já citei, né? Um volta, o outro a gente ainda tá na dúvida. Terãs e Manuel também ainda aparentemente não vão ser relacionados para o jogo. Pendurados, tá? Se tomarem cartão amarelo hoje, não jogam a partida contra o Red Bull Bragantino no domingo. Felipe Melo, John Arias, Marquinhos, Martinelli, Samuel Xavier, Thiago Santos e o treinador Mano Menezes já fica de fora. Gosta, hein? A gente saiu de um Fernando Diniz para um Mano Menezes que gosta de um amarelo. Hoje, do outro lado, vai ter o João Martins, que é outro que gosta também de um amarelo, assim como o Abel Ferreira. Mas, enfim, vamos para a arbitragem. Bem, na arbitragem da partida, a gente fala aqui hoje sobre Wilton Pereira Sampaio. Não é Rafael Claus, não é Anderson Daronco, mas é Wilton Pereira Sampaio. Sim, o outro árbitro que já apitou zilhões de jogos do Fluminense. Para ser mais exato aí nos zilhões, já apitou 34 vezes e o nosso desempenho é bom, tá? Em casa, a gente só perdeu uma vez na história com o Wilton Pereira Sampaio apitando. E ele apita jogos do Fluminense desde 2009. Só perdemos pro América Mineiro em 2011. Dentro de casa, domínio é todo nosso. 17 jogos, 10 vitórias, 6 empates, só uma derrota com ele na apito. Que prossiga assim, apesar de eu não gostar do árbitro, né? Vamos lá, né? E vou dar uma dica aqui na KTO, que era para eu ter dado logo depois das escalações, que é o seguinte: quando eu falei aqui de favoritismo, né, um dos cenários que eu estava falando era, por exemplo, dessas odds aqui da KTO. Ó, se você observar aí, as odds mostram que o favoritismo não é do Fluminense, cara. O favoritismo é do Palmeiras. Não muito alto, mas é. Ó, tá pagando 3,75 na vitória do Fluminense e 2,10 na vitória do Palmeiras. Vou te dar uma dica aqui de aposta, na minha modesta opinião. Botar o Fluminense ou empate, você já se resguarda. E vem aqui embaixo, ó, jogador para total de chutes. Ou seja, não é chute a gol, tá? É simplesmente chutar. Dá um chute ali para onde for a bola. Total de chutes. O Cauã Elias, deixa eu tirar aqui o zoom que vai me facilitar um pouquinho a achar aqui de novo, né? Fluminense total de gols. Cadê? Pô, é porque obviamente saiu ali, ó. Criar aposta total de chutes. Aqui, ó. Cauã Elias, mais de 1,5. Cauã Elias dá 2 chutes pro gol. Você pode montar essa aposta com o Germancano também dando 2 chutes. A odd vai ficar até um pouquinho mais alta, tá? Vou de Germancano. Cancela o Cauã Elias. Vou de Germancano dando 2 chutes ao gol. Vamos lá. Acho que o Mano vai com ele titular. Vou botar vintão nessa daqui. Ou seja, Fluminense vai ganhar ou empatar e o Germancano vai dar 2 chutes. Não precisa nem ser no gol. 2 chutes. Tá, essa odd tá batendo 2,05. Enfim, botei vintão aqui, tá? Se quiser apostar, KTO.com, o link tá aqui embaixo na descrição. Tem aqui KTO.com e o nosso cupom JORNADA. É isso então, tá? Te vejo no Maracanã a partir das 7h30 da noite. Sei que você vai estar com a gente pra gente fazer aquele super pré-jogo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!